Eu te saúdo com a paz do Senhor. Davi, amigo fiel, esta é a lição número 4 da classe de jovens. Quem é o seu melhor amigo? E quem é a sua melhor amiga? Todos nós temos amizades durante toda a nossa vida. E na lição de hoje eu vou te mostrar a importância da amizade e principalmente a importância das companhias que temos, os tipos de amizades que temos. Para esta aula, os louvores sugeridos são 8, 198 e o número 200. Também te darei as respostas da hora da revisão. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva aqui no canal para que assim que eu lançar uma aula nova, você seja notificado. Fique aqui comigo. Se você gosta da aula de hoje, você deixa o seu like. Se você não gostar, você deixa o seu dislike também, é importante. Texto principal. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios capítulo 18, versículo 24. Resumo da lição. No relacionamento entre Davi e Jonatas, temos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante. O que significa o nome Jonatas? Nós vamos falar um pouco mais sobre a vida de Jonatas, a amizade que ele tinha com Davi. Jonatas significa Iavé deu, Iavé presenteou, dado por Iavé ou presente de Iavé. Introdução. O primeiro filho de Jessé cresceu pastoreando ovelhas, no caso Davi. O segundo filho de Saul foi educado na corte, sendo preparado para a guerra e para o poder, no caso Jonatas. Em comum, temiam a Deus, eram fiéis aos seus princípios e cultivavam uma inspiradora amizade. Então já temos aqui dois pontos interessantes que são duas pessoas completamente distintas. Davi, que pastoreou ovelhas, e Jonatas, que foi uma pessoa educada na corte e preparado para a guerra e para assumir o poder, assumir a liderança ali do povo de Israel. Então são duas pessoas completamente distintas, mas que têm algo em comum, que era a presença de Deus, né? Temiam a Deus. Então isso faz deles pessoas completamente diferentes, mas unidas em uma questão importantíssima, que é o fato de temer a Deus. Eram fiéis aos seus princípios. E aqui também traz sempre a pergunta para nós, a nossa reflexão. Será que eu estou sendo fiel ao meu princípio ou aos meus princípios? E de mais a mais, quais são os meus princípios? É importante nós notarmos que princípios e valores são situações que permeiam a nossa vida por toda a nossa trajetória. Então é importante que nós venhamos ter bons princípios e bons valores. Então eles, além disso, eles ainda cultivavam uma inspiradora amizade. É muito possível que você tenha presenciado alguma vez na vida pessoas que têm uma amizade muito bonita, muito profunda, né? Inclusive há alguns casos até de irmãos, né? Geralmente são irmão e irmã. Geralmente casal de irmão costumam ter amizades profundas. Também tem, claro, duas irmãs, dois irmãos. Mas geralmente tem um caso curioso entre um casal de irmãos. Mas aqui no tocante à amizade, não somente na questão familiar, mas principalmente na amizade em si, né, de amigos mesmo fora da família, até porque existe pessoas que dizem uma coisa que eu acho muito interessante sobre amigo, que diz que amigo é a família que a vida nos permitiu escolher. Então as pessoas não, nós escolhemos os nossos amigos. Na verdade, há quem diga que são os amigos que nos escolhem, né? Algumas pessoas afirmam isso. E existe até uma certa relevância nesse negócio, né? Realmente é possível. Então vejam que temiam ao Senhor. Será que os seus amigos estão temendo ao Senhor assim como você teme? É importante também separar que você não precisa necessariamente somente ter amizade com pessoas cristãs. Eu defendo que há pessoas que não são cristãs que são tão verdadeiras quanto. Agora, você também precisa ter cuidado no que diz tocante às suas amizades. Vou te dar um exemplo prático. A igreja, ela tem problemas, tem situações e situações. Então, passamos por problemas na igreja. Então, não é bom, de maneira nenhuma, você compartilhar coisas da igreja que não é uma coisa positiva com pessoa que não é cristã. Mas é meu melhor amigo, é minha melhor amiga, mas não
compartilhe com essa pessoa. Por quê? Porque como ela não tem a mesma fé que a sua, quando você fala alguma coisa errada da igreja, sabe o que vai fazer? Irá fortalecer o pensamento dela de que a igreja não é um lugar bom. Então isso vai fazer com que ela se afaste ainda mais do Senhor. Então é importante nós termos essas diferenças, observarmos. Não é uma questão de confiança nesse sentido, tá vendo? Não é o que você não confia naquela pessoa amiga. Não é esse o ponto. É o ponto que se você compartilhar, você vai acabar afastando essa pessoa do Senhor. Então é muito importante nós sabermos escolher as nossas amizades, as nossas companhias, porque elas têm muita influência na nossa vida. Você quer ver? Seus pais certamente nunca falaram para você assim: olha, cuidado com esse seu irmão, cuidado com aquele seu primo, cuidado com aquele seu tio, ó, abre o olho com teu avô. Possivelmente seus pais nunca te disseram isso. Mas seus pais falavam o quê? E falam o quê? Cuidado com essas suas amizades, cuidado com esse seu amigo, cuidado com aquela sua amiga. Por quê? Porque é uma questão simples. Porque os nossos amigos nos influenciam muito mais do que os nossos familiares. Nós somos muito mais levados por aquilo que o nosso amigo fala do que por aquilo que a nossa mãe fala, o nosso pai fala. Então, nós temos, por uma questão até natural, humana, né, de observar mais os nossos amigos e amigas do que os nossos pais. Nós damos mais créditos aos nossos amigos do que os nossos pais. Por quê? É simples também. É porque geralmente o seu amigo, a sua amiga vai pactuar daquilo que você quer fazer. E aquilo que você quer fazer, aos olhos do seu pai e da sua mãe, está errado. Aquilo que seu amigo ou sua amiga faz é errado. Então o seu pai e sua mãe sabem que é uma má companhia. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15:33, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então o que acontece? Se você não souber escolher as suas amizades hoje, você terá uma vida muito conturbada. Você irá ter muito mais influência, influências mais. Então é bom você ter cuidado com este negócio. Uma amizade inspiradora. Quem era Jonatas? Mesmo sendo diferente do rei, em muitos aspectos, Jonatas foi fiel ao seu pai até o fim, quando juntos tombaram no campo de batalha. Mesmo quando apoiava e socorria a Davi, sempre buscou honrar o pai e convencê-lo de que no Belemita não havia uma ameaça, mas sim um forte e fiel aliado. Eu quero te falar aqui sobre 2 pontos. O primeiro é que, se porventura, que eu até creio que não, mas se porventura o seu pai, eu vou falar que é o pai que propriamente dito, né? Mas isso serve para qualquer pessoa da família. Se o seu pai tem uma diferença com o seu amigo, e você sabe que aquele seu amigo realmente é uma pessoa de boa índole, você sabe que ele realmente tem um bom caráter, isso também serve para a menina, né? Você sabe muito bem disso, você precisa, claro, ficar do lado do seu amigo, mas você não pode de maneira nenhuma desonrar o seu pai. Apesar do seu pai ter, de repente, numa situação está errado, você não pode desonrar o seu pai, ainda mais se ele não for cristão. Por quê? Porque com o fato de você dar mais ênfase, né, a ficar mais do lado do seu amigo e ficar contra ele, vai forçá-lo ainda mais a ficar longe da igreja. Então você vai perder o seu pai na guerra espiritual. Então você precisa ficar de uma forma, fazer de uma forma com que o seu pai, você não desonre seu pai e ao mesmo tempo você seja fiel ao seu amigo. Então é importante, lembra que a Bíblia diz lá em Êxodo 20:12? Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então quando você está honrando o seu pai, você está fazendo tendo um compromisso com o mandamento do Senhor, que inclusive é o primeiro mandamento com promessa. Então quando você honra a teu pai, ainda que ele esteja numa situação pela qual você discorda e você sabe que o seu amigo é uma pessoa boa, que geralmente é algo até raro, né? Geralmente, quando o pai e a mãe falam de um amigo nosso, uma amiga nossa, é porque realmente eles têm razão. Geralmente, nosso amigo ou a nossa amiga realmente são pessoas que não são dignas de confiança. Geralmente é assim. É muito raro o pai, principalmente a mãe, errar nessa questão. E um outro ponto que eu quero falar com você é sobre não havia uma ameaça em Davi, mas sim um forte e fiel aliado. Já observou que muitas vezes na igreja ou até no trabalho, na escola,
As pessoas têm uma pessoa como sendo uma ameaça, mas na verdade é uma pessoa forte e é um fiel aliado. E quando você, a questão de aliança com um amigo é uma questão muito importante. Por exemplo, quando você tem um amigo muito influente e ele sabe e você, ele realmente existe uma amizade muito forte entre vocês, ele é seu aliado. É muito melhor, por exemplo, trazendo aqui para nós, você imagina aí um bom lutador, por exemplo. Eu não lembro aqui, tem aquele Aranha Negra, né? Anderson Silva. Você prefere ter o Anderson Silva como seu amigo, o seu aliado ou seu inimigo? Pensa, rapazinho bate bem que só. Então existe uma questão que há pessoas, não só na questão física, como é o caso do Anderson Silva, mas numa questão espiritual, quando você tem uma pessoa que realmente é uma pessoa de oração, uma pessoa que vai para as consagrações, é uma pessoa instruída na palavra, então ele é o que? Ele é um fiel aliado. Então, para que você vai ter uma briga com ela, com essa pessoa? Seja amigo dessa pessoa, você só tem a ganhar. Saul ou Davi? Eis a questão. Diante da postura intolerante e ameaçadora de Saul contra o seu amigo Davi, Jonatas foi obrigado a fazer uma escolha, reconhecendo Davi como o ungido do Senhor. Passou a apoiá-lo abertamente. Aqui é uma questão aqui de muita fidelidade, de uma questão de honra de Jonatas a Davi. É reconhecer abertamente que o pai está errado. Meu pai Saul está errado e eu estou do lado de Davi, que este sim é ungido do Senhor. E nesse ponto é uma outra questão também. Quando, nesse caso, quando o seu pai está errado, você reconhece numa outra pessoa que ele realmente é um ungido do Senhor, é uma pessoa de Deus, você precisa ficar abertamente do lado dessa pessoa. É claro que talvez não abertamente, né? Dependendo das circunstâncias, não fala abertamente assim, mas às vezes até é perigoso falar, né? Mas no seu íntimo você faz o quê? Você está do lado daquela pessoa que realmente teme a Deus. O seu pai, ele precisa ser ganho pelo seu exemplo. E quando você observa e você prova para o seu pai que realmente aquela pessoa é uma pessoa de Deus, então ele terá que como diz o mundo aí fora, né, dar a mão à palmatória. Então é importante que em questões de amizade, há momentos que você tem que fazer uma escolha. De quem você quer ser amigo? No caso aqui de Davi, que era amigo fiel, ou de Saul, o pai? Então há momentos da nossa vida que nós temos que tomar essa decisão. Eu vou ficar do lado do meu pai por ser meu pai, ou vou ficar do lado dessa pessoa que realmente está coberta de razão e Deus é com ela? Vamos ficar sempre do lado daquela pessoa que está com Deus. Por quê? Porque assim também nos aproxima do Senhor. É triste, é lamentável? Sim, é lamentável saber que tem uma pessoa da nossa família, principalmente pai, né, ou talvez a mãe, que não está de acordo com o Senhor. É difícil, é muito difícil, é uma situação muito dolorosa. Mas é necessário que nós venhamos tomar uma posição, ter um posicionamento correto de ficar do lado daquele que está sendo abençoado por Deus, daquele que é ungido de Deus. Que veja que vale destacar que embora Jonatas fosse amigo de Davi, não traiu o seu pai. Então é mais uma lição importante, né? Você não deve trair o seu pai, nem ninguém da família, nem ninguém, né? Mas principalmente que o pai, na figura do pai, você não deve dar esse desgosto para o seu pai. Uma amizade que não foi esquecida. Davi busca saber se havia algum descendente de seu amigo para agir com bondade, retribuir a amizade recebida nos anos passados e cuidar da sua família. Está aqui uma questão extremamente rara. Uma amizade que não é esquecida. E a amizade aqui é uma outra geração. Imagina, por exemplo, que você tem um grande amigo hoje, ou no caso das meninas, né, uma grande amiga. Sua amicíssima, né, que fala, né? Zamiga, né? Zamiga. E essa pessoa parte para a eternidade. E você está numa situação muito confortável financeiramente falando. E você sempre se lembra desse seu amigo, dessa sua amiga. Então o que você faz? Você faz por amizade ao meu amigo, à minha amiga. Eu quero ver se tem alguém da família dela que eu possa honrar, abençoar. E isso é algo extremamente raro. E aqui temos essa exceção. Davi quis honrar Jonatas, a família de Jonatas. E quão bonito é esta atitude, né? Uma vez que, tendo em vista que nos dias atuais estão banalizando a amizade, né? A amizade hoje é somente enquanto um concorda com o outro. Por exemplo,
Enquanto uma pessoa, você estiver falando as coisas e a outra pessoa estiver concordando, está tudo bem. Mas a grande questão é, as amizades hoje são derrubadas porque uma pessoa tem uma ideologia e uma outra pessoa tem uma outra ideologia. Então aquela amizade se rompe. Por quê? Porque a ideologia não é a mesma. E isso é triste. Isso é frustrante às vezes. Inclusive no meio artístico, por exemplo, há um tempo atrás, uma apresentadora de TV conhecida no Brasil, ela deixou de ser amigo de de uma das pessoas que ajudava ela no palco. Por quê? Porque ela descobriu que essa pessoa era uma pessoa cristã, né? Se converteu ao cristianismo, entre outras ideologias. Se bem que o cristianismo não é uma ideologia, né? O cristianismo é uma questão de salvação. Mas existem outras ideologias dessa pessoa, por exemplo, essa pessoa é contra a homossexualidade e essa apresentadora é a favor. Então, por conta disso, essa apresentadora rompeu com uma amizade de cerca de 30 anos somente porque essa outra pessoa não concorda com ela. E isso não é um caso isolado, isso acontece muito, inclusive, nas igrejas. Pessoas que estão se afastando uma das outras por causa de ideologias, ou no nosso caso, né, por causa de teologias. Eu vejo, observo, e você também deve ter pessoas que é da mesma igreja que a sua, mas tem uma visão teológica diferente da sua. E por conta disso vai acabar a amizade? De maneira nenhuma. Ideologias e teologias são realmente diferentes uma das outras. Por exemplo, a igreja presbiteriana tem uma teologia diferente da nossa. Mas por conta disso nós iremos ser inimigo deles? De maneira nenhuma, muito pelo contrário. Agora que nós seremos mais amigos, porque eles têm uma teologia e nós temos outra, então nós juntamos as duas e assim nosso crescimento bíblico acontecerá. Então é muito importante que nós venhamos ter essa visão, porque inclusive questão política, né? Eu vi muitas pessoas acabaram com amizades por causa de política, porque um gosta do político A e o outro gosta de político B, ou porque um torce para um time A, o outro torce para o time B. Então acabam com amizades de anos, de décadas às vezes, por conta de uma ideologia, às vezes até mesmo por causa de uma religião. Já observou que, infelizmente, né, isso acontece muito, a gente vê isso muito na Assembleia de Deus, que é um problema que deveria ser sanado, mas entra ano, sai ano e continua a mesma coisa. Que é aquela questão, né? O jovem, né? Vamos trazer aqui para os jovens. O jovem é uma bênção na casa do Senhor e por uma questão ou outra acaba se afastando dos caminhos do Senhor e vai para o mundo. O que acontece? Todos aqueles amigos que ele possuía enquanto estava na igreja, eles desaparecem. Ninguém vai procurar saber do jovem ou da jovem e não querem mais saber. Passam na rua, às vezes nem cumprimentam. Por quê? Não, porque agora ela saiu da igreja. Ele agora saiu da igreja, não é da igreja mais não. É porque agora saiu da igreja, nós vamos nos afastar dele? Vamos nos afastar dela? De maneira nenhuma. É agora que nós temos que abraçar. É agora que nós temos que demonstrar o amor de Cristo para com essa pessoa. É agora que nós temos que unir as nossas forças para ajudar essa pessoa a voltar para os braços do Pai. Mas não. A Assembleia de Deus faz realmente o contrário. É nessa hora que se afastam. Então são situações que, infelizmente, acontecem muito na igreja. Acontece muito. Inclusive hoje, né, vivemos uma época de muita depressão dentro da igreja, né? Jovens, pessoas, idosas também. E por conta disso, a igreja não vai visitar o irmão ou a irmã, não, está em depressão, está sem Deus. Meu Pai eterno do céu, quem foi que criou esse negócio? A depressão existe desde os tempos bíblicos. Veja, por exemplo, o caso de Jonas, Ana, Elias, apóstolo Paulo. Então veja que há uma falta de entendimento da nossa parte. Então, quando uma pessoa está num estado de depressão, eu já até comentei aqui, eu tive uma aluna que estava com depressão, conversamos, oramos e graças a Deus ela foi restaurada para a honra e glória do nome do Senhor. Ela foi tratada, acredito que por psicólogos também. Ela teve um tratamento e acabou. Todos nós somos sujeitos a passar por situações dessa, por uma desilusão amorosa, ou um emprego que se perdeu, ou um namoro que se acabou, ou seja o que for, ou outras circunstâncias, um ente querido que se foi, ou até mesmo um amigo que partiu para a eternidade e nós não estávamos preparados para a sua perda. Então o que acontece? As pessoas fazem o quê? Entram num estado de depressão. E por conta disso, vamos afastar-nos dessa pessoa de maneira nenhuma. É agora que nós temos que abraçar. Então é muito importante essa ideia de que Davi foi buscar
essa amizade com Jonatas, né? Com alguém da família de Jonatas. Apesar desse já ter partido para a eternidade, a amizade era tão forte que continuou até mesmo para outra geração. Amizades que edificam, uma amizade que agradou ao Senhor. Quando buscamos amizade dentro dos padrões bíblicos, somos levados a uma verdadeira edificação em diversos sentidos, desde afetivos, psicológicos, espirituais, entre outros. Existem amizade que realmente agrada o Senhor. Lá em Atos capítulo 3 fala ali de Pedro e João, né? Que eram o que? Iam para a igreja para orar. Eram amigos de oração. Você tem um amigo de oração? Você tem um amigo que ora junto com você? Ou uma amiga, né, que ora junto com você? Você tem uma pessoa, né, que vai com você sempre quando vai na hora da oração, passa na sua casa para te chamar, vamos para a oração, vamos orar, vamos orar. Ou vai para o monte, né, ou para a vigília. É importante, esse tipo de amizade agrada muito ao Senhor. Veja, por exemplo, o caso de Noemi e Ruth, né, com a comunhão e companheirismo e fé. Elas eram ali pessoas, né, duas mulheres que tinham tudo para estarem separadas uma das outras, mas na verdade tinham comunhão uma com a outra. Ali, no caso, era nora e sogra, né? Então eram companheiras uma da outra e partilhavam da mesma fé, a ponto de Ruth chegar, né? O seu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Então olha que coisa bonita, né? Olha que coisa bonita a harmonia que havia na amizade entre elas, né? Paulo e Silas com a unidade de propósitos em prol da obra missionária. Olha que amizade extraordinária. Dois homens que têm um propósito, o mesmo propósito da obra missionária. Olha que coisa bonita, são unidos, né, para a obra missionária. Então, qual é o tipo de amizade que você está tendo? A sua amizade com aquelas pessoas tem agradado ao Senhor? O Senhor tem se agradado? É claro que mais uma vez o que eu vou dizer, que nem toda amizade que temos são pessoas cristãs. Eu tenho amizades com pessoas de algumas religiões, como o candomblé, por exemplo. Eu tenho uma amiga que é budista, né? Tenho amigos católicos, tenho um amigo que é adventista. Então, nós precisamos fazer o quê? Separar as questões. Não é porque uma pessoa é de uma outra religião que eu vou fazer acepção dela. De maneira nenhuma. Se Deus não faz acepção de pessoas, eu também não posso fazer, uma vez que eu sou servo do Senhor. Então, se o Senhor, que é o meu Senhor, que é o meu Deus, não faz acepção de pessoas, por que eu farei? Então, isso é uma questão antibíblica. Então, a nossa amizade, mas haverá amizades nossas, mas eu também tenho muita amizade com pastores, tenho amizade com evangelistas, com presbíteros, com líderes de modo geral, líderes evangélicos que eu quero dizer. Então, com jovens cristãos, tenho com irmãs, então, amizade com irmã, então, é uma maravilha. É uma benção. Ter amizade com irmã do ciclo de geração é uma benção. Então, eu tenho muitas amizades. Essas amizades eu sei que agradam ao Senhor. Mas eu sei que tem uma amizade ou outra que talvez Deus olhe, não é bem por aí não, hein? Abre teu olho, hein? É claro que, no sentido direto, nós teremos amizades que não são evangélicas. Você não consegue ter um rol de amigos somente de pessoas cristãs. Até porque, se for assim, como é que você vai pregar o evangelho? Você vai pregar o evangelho para quem já é crente? Não dá, né? Então isso é muito importante. A força da amizade verdadeira. Ao longo da vida, vamos estabelecendo muitos contatos e criando vínculos com diversas pessoas. Mas quantas podemos chamar de amizade verdadeira? Qual é o amigo que você tem, ou amiga que você tem que é seu amigo há mais tempo? Há quantos anos? Há quantos anos tem a sua amizade com essa pessoa? Ao longo da vida, nós vamos fazendo amizades de pessoas de tudo quanto é lugar e vai embora. Mas com o tempo, essas pessoas, muitas delas se perdem, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que eu não vejo há muitos e muitos anos. Recentemente eu conversei com uma pessoa que eu não conversava há 30 anos. Né? Era uma amiga de escola. A gente não se falava há 30 anos. A última vez que eu vi foi em julho ou junho de 1994. Então, o que acontece? Possivelmente foi junho, que é o mês do aniversário dela. Então, o próximo mês de junho faria 31 anos que a gente não se falava. E olha que maravilha. A amizade é a mesma. Ou seja, uma amizade extremamente sólida. Apesar de 30 anos de intervalo,
continua firme. Agora, há pessoas pelas quais, principalmente da escola também, que eu nunca mais vi, nos meus tempos de garoto, nunca mais, e possivelmente nós nunca nos veremos. Então, a nossa amizade, aquela amizade sua hoje, pode não ser amanhã. Então, nós também temos que ter essa maturidade de compreender que há amizades, né, que são temporais. Haverá um tempo com você, são amizades sinceras, são amizades honestas, mas são amizades que passarão. E nós temos que ter esta maturidade, da mesma forma somos nós. Nós somos amigos de pessoas, mas um tempo nós vamos embora. Às vezes você mora numa cidade, você é muito amigo de uma pessoa, mas um dia você vai embora, nunca mais você volta, você nunca mais fala com essa pessoa. Perde o contato e pronto. Então, é claro que hoje é mais difícil de perder contato, né? Que tem rede social, tem mensagem de aplicativos, né? De mensagem instantânea, então é mais difícil de perder o contato. Mas ainda assim acontece. Então é importante que nós tenhamos que ter a força, ver a força da verdadeira amizade. A verdadeira amizade, ela vai se manter firme apesar do intervalo de tempo. Veja, por exemplo, no meu caso, 30 anos sem ver amigo, aliás, eu continuo sem vê-la, mas nos encontramos em rede social, né? Por acaso eu consegui encontrá-la. Então, o que acontece? A amizade continua, por quê? Porque é uma amizade verdadeira, apesar do tempo, ter tido tanto tempo sem vê-la e sem conversar com ela. Então, veja que é importante que a amizade, ela não é medida pelo tempo que você tem. Uma pessoa que você tem amizade há um ano pode ser muito mais seu amigo do que uma pessoa que você é amiga há 30 anos. Em 1994, eu era líder de jovens e eu chamei um pregador. E esse pregador, olha como é que as coisas acontecem, né? A primeira vez que nós nos vimos, foi uma pessoa que me indicou ele. Eu não o conhecia. E eu o chamei para ministrar a palavra num culto, numa festividade de jovens. E quando ele apareceu na igreja, que ele entrou, que ele subiu no púlpito, nós nos abraçamos e parecia que nós nos conhecíamos há anos e nós nunca nos vimos. E é uma amizade tão forte que eu tenho com ele, que ele continuou sendo meu amigo até hoje, e foi meu padrinho de casamento. Então veja que situação. Uma pessoa que eu nunca tinha visto se tornou meu amigo instantaneamente. Então observe que o tempo não é um medidor necessariamente para amizade. Você quis separar o tempo que você tem de amizade e o tempo de intervalo que você não vê essa pessoa. É isso que vai medir o tempo que você fica sem ver essa pessoa e a amizade continua mesmo. É isso que vai demonstrar se a amizade é verdadeira ou não. Agora, o fato de você ter amizade entre 1 ano, ou 30 anos, ou 50 anos, não quer dizer que realmente essa pessoa seja sua amiga. Pode não ser. A amizade entre Davi e Jonatas era tão sólida que os levou a firmarem uma aliança que perdurou por anos e foi honrada por Davi, mesmo muito tempo após a morte de Jonatas. Isso sim é uma amizade firme, é uma amizade concreta, né? E só para lembrar, muitas vezes as pessoas falam que o caso ali de Jonatas e Davi era um caso de homossexuais. Isso não é verdade. Alguns textos bíblicos parecem sugerir isso, mas não é o caso. Isso só vê com pessoas que são mal intencionadas, porque nós sabemos que mesmo hoje há aquela pessoa, né, tanto homem quanto mulher, né, principalmente aqui para nós homens, há amizade entre homens que é muito mais sincera do que estar com uma mulher rixosa, por exemplo. Então é muito mais nesse contexto que a Bíblia fala que vale mais a amizade com Jonatas ou com Davi, não lembro bem como é que está o texto, do que com mulher. Não é que um ou outro, né, o Jonatas ou o Davi, gostasse mais de ter relação sexual com um e com outro do que com a mulher. Eles não tinham relação sexual nenhuma. A amizade ali era pura, era uma amizade santa, era uma amizade que agradava a Deus. No entanto, quando um texto fala algumas coisas desse tipo, né, de que mais vale uma amizade com você do que com mulheres, dá a ideia de que eles tinham um relacionamento homoafetivo, mas não é o caso. Eles eram amigos profundos, tanto que Jonatas defendia Davi de seu pai, mas não tinha nada a ver com essa questão de homossexual. Só para deixar claro. O cristão e as amizades. Somos uma média das pessoas com quem andamos. Se andamos com pessoas sábias, agregaremos sabedoria. Se andarmos com pessoas descomprometidas com a vida, amargaremos frustrações e inseguranças. É o famoso diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Né?
A sua amizade, as amizades que você tem, falam muito sobre você. E eu vou falar uma coisa para você, jovem. À medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo os seus amigos. Por quê? Porque você começa a observar certas coisas e você acaba se afastando automaticamente. Por quê? Porque você observa que verdadeiramente são pessoas que não trazem nenhum convívio com o Senhor, nenhum valor para a sua vida. Porque, na bem da verdade, veja, se andarmos com pessoas descomprometidas com a vida, amargaremos frustrações e inseguranças, porque são pessoas que não têm nenhum comprometimento com a vida, né? Nem uma vida santa, né? Não fala nem na questão espiritual, é mais da vida mesmo, no cotidiano. Não é uma pessoa trabalhadora. Então, o que que você vai ser? Você vai ser uma pessoa frustrada. Por quê? Porque como você não trabalha também igual a ela, você acaba sendo igual a ela, porque ela te influencia mais. Então, o que acontece? É exatamente isso. Você vai ficar desempregado também. Porque você não vai procurar, você vai ser descompromissado. Então, é importante termos esse crivo de, principalmente nós que somos cristãos, nós precisamos ter muito cuidado com as amizades que temos. Até mesmo dentro da igreja, há algumas pessoas que dizem que são nossos amigos e não são. Então, nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de negócio. Então, quando você anda com pessoas sábias, você adquire sabedoria. Então, nós somos uma média daquilo que o nosso tipo de amizade. Ou seja, vamos dizer que alguém ande com uma pessoa sábia, mas também anda com pessoa descomprometida. O que essa pessoa será? Essa pessoa será meia descomprometida e meia sábia. Ela vai ficar no meio termo. Por quê? Porque ela é uma média daquilo que ela anda. Então é muito perigoso esse negócio. Nós devemos andar com pessoas sábias. Para quê? Para a nossa vida ser sábia também. Vamos andar com pessoas espirituais para nós também sermos espirituais. Então, à medida que nós andamos com pessoas, nós adquirimos as qualidades delas também. Então, é perigoso ver com quem nós estamos andando. Nós precisamos ver com quem nós estamos andando e separar aí. Às vezes dói, né? Amizade, às vezes separar de certas amizades dói, mas dói muito, dói lá na alma. Mas é necessário fazer essa separação de amizades. Amizades virtuais, a fragilidade das relações virtuais. Nas telas podemos nos conectar com um número praticamente incalculável de pessoas em todo o mundo. Você certamente, como jovem, você deve ter amizade com muita gente, né? Até pessoas fora do país, né? Muito provável. A rede social, né? A vida virtual nos dá essa possibilidade. Isso é ruim? Não, isso é bom. Ter amizades até fora do país e tal. Mas é necessário, jovem, que você tenha cuidado com uma coisa. Por exemplo, uma pessoa virtual não consegue nem mesmo pegar um copo d'água para você. Se você estiver doente e precisar de um copo d'água, você vai morrer. Por quê? Porque aquele jovem não vai sair lá do Japão para trazer água para você. O que eu quero dizer? Cuidado com o amigo virtual. Os amigos virtuais são legais, são importantes até, mas não tem presença. Você está num estado, ele está num outro estado, ou você numa cidade, ou ele numa outra cidade, ou até mesmo são da mesma cidade, mas vocês não se cruzam, só se falam no virtual. Então, o virtual ele não vai trazer presença, não vai trazer aquilo, os defeitos, por exemplo. E na rede social, todo mundo é certo, todo mundo é bonito, todo mundo é correto, mas e no cotidiano? E no face of face, como diz o povo, né? Então, você precisa ter muito cuidado com essas amizades virtuais, porque elas são extremamente frágeis. Acaba da noite para o dia. Eu tinha uma amiga desde a época do Orkut, muitos anos. É a pessoa virtual que mais tempo eu fiquei sendo amigo. E eu observava muito uma questão, que era sempre eu que puxava as conversas com ela. E aquilo foi passando os anos e aquilo foi me dando uma questão, não é possível. Até que um dia aconteceu o seguinte, eu falei, vou ver como é isso, como que isso funciona. E eu parei de enviar mensagens para ela. Sabe o que aconteceu? Ela nunca mais falou comigo. O que é isso? A minha amizade com ela era honesta, mas a amizade com ela comigo não era. Eu era sincero com ela, mas ela não era comigo. Ela, por alguma razão, talvez eu seria mais um contatinho, né, que o pessoal fala, né?
eu seria só mais um, só uma pessoa para fazer número. Ela era uma pessoa que é atenciosa, eu falava com ela, ela me respondia imediatamente assim que ela visualizava a mensagem, ela me respondia. Então a nossa amizade era sempre isso, né? Eu mandava uma mensagem, ela respondia. E ela nunca mandava uma mensagem primeiro, e aquilo foi realmente me dando uma angústia. E é claro que com o tempo, uma hora ou outra, ela mandava uma mensagem primeiro, mas era muito raro. E aquilo realmente fui vendo, foi me despertando, né? Foi me acendendo o alerta de que realmente não era uma pessoa para eu manter mais amizade. Então eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou parar de falar com ela e quero ver a reação dela. Se realmente ela tem algum apreço comigo, alguma consideração, ela vai me mandar uma mensagem perguntando o que houve, o que aconteceu, porque eu nunca mais falei com ela. E aconteceu que eu parei de falar com ela, falei, a partir de hoje eu não falo mais com ela e quero ver. Até hoje, nunca mais falou comigo. Às vezes eu entro online, eu vejo que ela está online, mas ela não fala mais comigo. Então veja que a amizade minha com ela era verdadeira. Não era frágil, mas a dela comigo era. Então o que eu quero dizer para você, jovem, é que o mundo virtual ele é extremamente perigoso. Não confie numa pessoa que você não conheça. Até conhecendo já está difícil, né? Mas ainda mais no virtual. Com tudo que, às vezes, um amigo virtual, às vezes parece ser mais honesto e mais sincero do que uma pessoa próxima. E isso é verdade. Por quê? Porque aquela pessoa que é virtual, ela pode falar a verdade que ela quiser para você, ela não tem nenhum compromisso com você mesmo. E infelizmente, nós que temos amizade uns com os outros, nós muitas vezes não falamos a verdade para não machucar. E é verdade que nós deveríamos sempre falar a verdade, mesmo que machuque. Mas nós devemos falar, claro, com jeito, com cuidado. Então, cuidado com essas amizades virtuais. Comportamento de rebanho. Um conceito bastante conhecido no mundo dos negócios também pode ser percebido ao observarmos os efeitos das relações virtuais e seus perigos. Falamos sobre o comportamento de rebanho, também conhecido como efeito manada. O que é o efeito manada? Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. Imagina que você vai numa pizzaria. Quando você chega numa pizzaria, você observa que tem duas pizzarias, uma do lado da outra, uma muito próxima da outra. E você observa que uma está cheia e a outra está vazia. Você tem uma tendência de ir naquela que está cheia. Por que você não vai na vazia? Porque o pensamento é claro. Se ninguém está indo lá, é porque a pizza não é boa. Então eu vou aqui porque está todo mundo indo aqui. Aí você lembra daquilo que a sua mãe sempre falava, você não é todo mundo? Então, isso é o efeito manada. É ir onde todo mundo está indo. É comprar o que todo mundo está comprando. É ficar com todo mundo que está fazendo uma coisa, então vou fazer também, vou ficar também. Se está todo mundo ficando aqui, eu vou ficar também. Então isso é o que? Um efeito manada. O efeito manada no comportamento de rebanho, né, que rebanho e efeito manada é a mesma coisa, mas geralmente as pessoas falam muito de efeito manada, é a mesma coisa. No comportamento de rebanho, somos induzidos a negar nossos pensamentos e intenções para aceitar aquilo que é proposto em um grupo idealizado pelos manipuladores. O que isso quer dizer na prática? Que nesse efeito manada, você acaba negando os seus pensamentos, as suas intenções e até mesmo a sua religião. Para quê? Para você ser aceito por aquele grupo que está todo mundo querendo entrar. Então, para você entrar, você tem que negar a Cristo, por exemplo. Então, você negará para quê? Para ser aceito. O ser humano tem uma necessidade de ser aceito. Né? Nós temos essa necessidade de ser aceito na igreja, na escola, na sociedade, em tudo quanto é lugar, nós temos essa necessidade de ser aceito. E quando nós somos rejeitados, aquilo dói na alma. Então, o que acontece? Esse efeito manada, ele traz isso, inclusive as empresas usam muito essa metodologia para vender produtos, que é o que? O efeito manada. Tá todo mundo comprando. Então, o que as grandes marcas fazem? Olha, essa influencer aqui está comprando conosco. Esse artista aqui compra conosco. Esse jogador de basquete joga conosco. Esse jogador de futebol compra conosco. Ou seja, é o efeito manada. Se está todo mundo comprando até aquele artista, eu vou comprar também. Se até aquele jogador de basquete lá dos Estados Unidos está comprando, eu vou comprar também. Então é por isso que muitas vezes as empresas usam influências e artistas e jogadores de futebol, atletas de modo geral, para fazer campanha. Para quê? Para colocar nas pessoas o efeito manada. Está todo mundo comprando, inclusive aquele artista que eu gosto, então eu vou comprar também. Então, nessa perspectiva, quando você chega numa sociedade, numa escola, por exemplo,
Você tem um grupo lá e você quer entrar para aquele grupo, mas aquele grupo começa, olha, tá todo mundo fazendo isso aqui, ó, todo mundo faz isso aqui para ser aceito. Se você quiser entrar conosco aqui, você tem que fazer isso. O que você faz? Você vai lá e faz para ser aceito. Não faça. Lembre-se, você é uma pessoa que é do Senhor, você é um jovem, uma jovem que está na casa do Senhor, você é de Jesus. Lembra de aí, Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Não se dobraram. Você é jovem, você precisa continuar firme na presença do Senhor. Não queira ser aceito pelo mundo. Importante que você seja aceito por Deus. Então, o que você precisa fazer? Negar o mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, seja amigo do Senhor. Independente que está todo mundo sendo inimigo, mas você não, você vai ser amigo do Senhor. Então, fique com essa palavra, medita bem. Identidade em crise. Com o passar dos anos, as mudanças e transformações culturais, sociais e filosóficas vêm contribuindo para a criação dos conflitos entre as gerações. Os jovens são frutos de um mundo diferente daquele em que seus progenitores foram criados. Os seus pais têm um pensamento completamente diferente do seu. Por quê? Porque o mundo que eles viveram foi completamente diferente desse mundo que você vive hoje. E observe que eu não conheço você, mas eu posso falar com firmeza. Por quê? Por causa da sua geração. A sua geração, a geração de 2000 para cá, por exemplo, principalmente de 2000 para cá, é uma geração chamada de geração Z que fala. Né? Então o que acontece? É uma geração que cresceu com o celular na mão. Seus pais não cresceram com o celular na mão. Eles não conheciam esse negócio. Então, quando eles tinham que mandar uma mensagem para alguém, o que eles faziam? Eles mandavam carta. Você conhece carta? Sabe o que é carta? Misericórdia, né? Então, ou eles iam pessoalmente, escreviam recados, mandavam, passa lá, telegrama, conhece telegrama? Telegrama, acho que nem existe mais esse negócio, nem sei se existe ainda. Você ia lá na agência dos Correios, falava, dava alguma palavra, uma frase ou outra, e o correio enviava para a pessoa lá no outro estado. Então, era bem complexo. Então, o mundo que você vive é muito diferente dos seus pais. É por isso que os seus pais não conseguem compreender que você fica o dia todo no videogame, o dia todo enfiado no quarto com o celular na mão. Os seus pais não conseguem compreender. E o que sabe que isso vai acontecer? Vai dar uma crise na sua identidade. Por quê? Porque você vai começar a não ter mais produtividade no sentido geral do negócio. Por quê? Porque, a bem da verdade, o que acontece é o seguinte, os valores dos seus pais, eles não prescrevem com o tempo, eles continuam com os mesmos valores e eles querem passar esses valores para você. Mas aí com o advento da internet, que tudo é facilidade, principalmente tudo é relativo, né, o que a internet prega, que tudo é relativo, você começa a duvidar dos valores dos seus pais. Aí você começa a ir por caminhos tortuosos. Porque verdade é que hoje a internet ela ajuda bastante, mas também ela atrapalha muito. Por quê? Porque ela começa a relativizar tudo. Tudo é muito relativo. Aí tem questões espirituais, verdades absolutas da palavra, que o jovem hoje começa, não, mas isso não é assim não. É diferente, nós estamos vivendo num outro mundo. E é realmente isso que está acontecendo, vocês estão vivendo num outro mundo, num mundo completamente alheio à palavra. Você quer ver uma coisa? Quando foi a última vez que houve um batismo com o Espírito Santo na sua igreja? Você nem precisa me responder, só você pensar. Pergunta para os seus pais. Aí você, se porventura você tem pais cristãos há muitos anos, pergunta para eles como é que era antigamente. Antigamente, praticamente, todo culto a alguém era batizado com o Espírito Santo. Na minha igreja, num culto de mocidade, foram batizados 12, de uma vez. E era assim sempre, nos cultos de jovem. Todo culto de jovem tinha batismo com o Espírito Santo, todo. Hoje, é extremamente raro nós vermos jovens sendo batizados com o Espírito Santo. É extremamente raro. Não é só na minha igreja, não. É em todas as igrejas da Assembleia de Deus que eu conheço. É muito difícil ver um jovem batizado com o Espírito Santo. Eu cheguei até a falar aqui, comentar, que eu tive um aluno que chegou a perguntar para mim o que é batismo com o Espírito Santo, que ele não sabia o que era. Olha, é da sua geração Z. E a culpa é dele? Não necessariamente. Por quê? Porque a igreja não ensina os jovens.
às vezes até falam alguma coisa, mas não ensinam. Então veja que hoje é muito diferente de tempos atrás, de anos atrás. É por isso que seus pais acham estranhos muitas vezes a roupa que você usa, por exemplo. Meu filho, minha filha, você foi para a igreja assim? Não é possível. Há um tempo atrás tinha um grupo de crianças na minha igreja e tinha uma dessas meninas, né? Ela devia ter uns 6 ou 7 anos, não lembro bem. E eu estava na casa dela, eu fui na casa dela, né, com as pessoas da igreja para levar ela para a igreja. Aí ela saiu de casa, né, veio, e o pai dela estava na porta, estava no portão. O pai dela é do candomblé. Olha que situação. Quando a filha saiu, ela falou assim: minha filha, você vai para a igreja vestida assim, mas não vai mesmo, volta lá e troca essa roupa. Isso aí nem é roupa para ir para a igreja, não. O homem do candomblé, corrigindo a filha. Por quê? Porque para a filha ir daquele jeito para a igreja era normal. Mas como o pai, apesar de ser do candomblé, é uma pessoa das antigas, ele sabe que a igreja não anda daquele jeito. Então, hoje, temos jovens que vão para a igreja que só misericórdia. As roupas só misericórdia. E isso tanto homem quanto mulher. São roupas que só o sangue de Jesus. Não é possível. Então, é necessário que você compreenda que quando seus pais falam sobre questões de veste, de comportamento, desse negócio de ficar levantando toda hora para ir lá fora e conversa dentro da igreja, é porque eles são de um tempo diferente. Era um tempo bom. Às vezes, aparentemente, pode até ser mas é meio chato. Até pode ser meio chato no sentido humano da palavra, mas no sentido espiritual, são pessoas batizadas com o Espírito Santo. Dons de revelação, dom de cura, dom de maravilha, de coisas que possivelmente você nunca ouviu falar e você nunca presenciou. E possivelmente, dificilmente vai presenciar. Por quê? Porque essa geração é uma geração, a geração Z, né? Uma geração que não busca o Senhor da mesma forma que as pessoas de antigamente buscavam. Então, como não busca igual antigamente, então não vai ver o que antigamente via. É simples assim. Aí o que acontece? Os jovens de hoje acabam indo para a igreja, louvando ao Senhor, louva bonito e acha que isso é o Evangelho. Acha que isso é a parte superior do Evangelho. Olha aqui, estamos nadando no profundo do Ezequiel 47, do Rio Purificador. Olha, eu louvei ao Senhor. Não, você não está nem na beira. Louvar o Senhor é muito mais profundo do que esse negócio. Então, jovem, busque o batismo com o Espírito Santo. Santifique a sua vida diante do Senhor. Procure orar ao Senhor, buscar o Senhor em oração, em jejum, na leitura da palavra. Tenha fé no Senhor, que o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo, que o Senhor vai te curar, que o Senhor vai te dar dons de maravilha, dom de profecia, dom de discernimento. Então o Senhor, ele pode fazer todas essas coisas hoje, né? Aos Hebreus 13:8 nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então continue na presença do Senhor, porque certamente você fará a diferença, inclusive aí na questão das amizades, com você, os seus amigos vão ver em você um espelho para ser, vou fazer igual a ele, vou fazer igual a ela. Conclusão. O maior amigo que podemos ter é, sem dúvida nenhuma, Jesus. O Mestre deu a sua vida para nos salvar e nos desafios da vida jamais nos desampara. O Senhor está sempre conosco. O Senhor nunca vai te desamparar porque Ele é o seu melhor amigo. Nós temos o melhor amigo aqui na terra, a melhor amiga, né? Ou amigo, ou ambos, mas o nosso maior amigo de verdade mesmo é Jesus. Nunca nos abandona, não nos deixa só, está sempre presente na hora da angústia. O Senhor verdadeiramente é aquele que nos guia, é aquele que nos abraça. Então que nós venhamos a cada dia mais ter, da mesma forma que Abraão foi amigo do Senhor, nós também devemos ser amigos do Senhor. Procurar ter amizade com Deus e inimizade com o mundo. Então, se o mundo está indo para lá, eu estou indo para cá. Porque, verdadeiramente, nós devemos ir na contramão do mundo para sermos, assim, amigos do Senhor. Hora da revisão. Número 1. Jonatas foi fiel ao seu pai até o fim, mesmo quando o apoiava e socorria a Davi. Sempre buscou honrar o pai e convencê-lo de que no belemita não havia uma ameaça, mas sim um forte e fiel aliado. Número 2. Foi uma amizade que agradou ao Senhor. Foi edificante para ambos. Permitiu que muitas vidas fossem abençoadas e estava em conformidade com a vontade de Deus.
Essa amizade transcendeu a esfera pessoal e, pelo significado e relevância, se tornou em um verdadeiro compromisso com Deus. Número 3. Através de conversas sobre projetos, objetivos e vocação do estudo bíblico, compartilhado das orações de um pelo outro, ou ainda por temas em comum, da motivação e do acolhimento do amigo no momento certo, das trocas de percepções sobre uma cosmovisão cristã, do incentivo quanto ao crescimento na fé e outras tantas possibilidades. Eu estou muito ruim de leitura, não estou com esse problema na visão, estou tendo muita dificuldade mesmo. E essa leitura aqui da revista, para mim, é só misericórdia. Número 4. A ilusão de intimidade, os relacionamentos superficiais, a solidão, o distanciamento da realidade, a idealização da imagem corporal, os problemas emocionais e os perigos, entre outros. Número 5. A partir de sua relação com o Senhor e com o seu semelhante, essa relação com Deus é um reflexo natural do alto da criação do homem por Deus, levando-o a uma responsabilidade glorificadora ao agir no mundo e cumprir sua missão. Nós devemos ser amigos verdadeiros uns para com os outros. Que cada um de nós venhamos ter em Cristo o nosso fiel amigo, o nosso amigo fiel, aquele que está sempre conosco, aquele que não nos abandona, aquele que muitas vezes vai nos requerer santidade. O Senhor sempre vai requerer santidade do seu povo, sempre. Que é a principal qualidade do Senhor, né? A principal característica de Deus é a sua santidade. Deus é amor, mas acima do amor de Deus está a sua santidade. Então que nós venhamos sermos santos diante do Senhor, sermos amigos fiéis um para com os outros, né? E não sermos amigos como esse mundo é, né? É amigo de copo, né? Só é amigo enquanto está bebendo, né? A cerveja, né? Ou seja o que for. Mas que nós venhamos ser verdadeiramente amigos uns para com os outros. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Se você gostou da aula de hoje, você compartilha esse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike também. E se você quiser dar sua opinião, os comentários aqui são sempre abertos. Que Deus em Cristo continue a cada dia mais abençoando a sua vida e seja uma pessoa amiga. Tchau!